Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os prejuízos. Bom, como todo mundo sabe, os prejuízos eles são compensáveis. Mas como é que a gente vai compensar esses prejuízos? A gente sempre compensa com lucros futuros. Não custa nada lembrar que a gente faz os nossos cálculos mensalmente. A gente tem que pagar um imposto mensalmente. Então, se a gente teve um mês com lucro e não tem prejuízo no passado, a gente vai pagar imposto sobre esse lucro. Depois, se a gente teve um prejuízo no próximo mês, no outro mês, se a gente tiver lucro, a gente vai compensar com esse prejuízo que a gente teve aqui nesse mês passado. Então a gente sempre vai compensar prejuízos com lucros futuros, nunca com lucros passados. E não esperamos fechar o ano para fazer a nossa apuração. No ano, se a gente viu que teve um prejuízo, a gente não vai precisar pagar imposto de renda. Não, a gente vai fazer o nosso cálculo mensal e a cada mês que for passando, a gente vai, nos meses que teve prejuízo, compensar com os lucros que vierem nos meses seguintes. Um ponto importante aqui dos prejuízos. A gente tem que ver o tipo de operação que a gente fez. Se a gente fez operação day trade, se a gente fez operação swing trade, se a gente fez operação com fundos imobiliários. São essas três caixinhas que a gente tem que ter em mente. Porque as operações de day trade os prejuízos vão compensar com lucros futuros de day trade. Não podemos confundir prejuízo de day trade com lucro de swing trade. Então a gente tem que separar em três caixinhas e aplicar essas caixinhas, os prejuízos e os lucros para cada caixinha dessa. Então se a gente teve lucro no day trade, é lucro no day trade, prejuízo no day trade, prejuízo no day trade. Mesma coisa no swing trade, mesma coisa em FIIs, fundos imobiliários. Agora, o que a gente pode fazer? Se a gente teve um prejuízo com uma ação e um lucro com uma opção, se elas forem do mesmo tipo, se elas forem, por exemplo, de day trade, elas vão poder se compensar. O prejuízo da ação se compensa com os lucros das opções. Então veja, o que importa aqui são os tipos de operações e não os ativos operados. Se a gente está no day trade, então todos os ativos que a gente operou que são do tipo de day trade, a gente vai fazer o nosso cálculo desses ativos. Mesma coisa para swing trade, mesma coisa para fundos imobiliários. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostou, curte. Se você tem algum amigo que investe, compartilhe esse conteúdo. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai te responder.